Notícias de sexta-feira no Girassol Jornal, com o caso de uma família aflita e que precisa de ajuda para tratar da saúde da filha de apenas 5 anos que vive com uma bala cravada. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje que passam também pela relação ou a história do adolescente de 14 anos que perdeu a vida na sequência de mais uma briga escolar em Luanda. Consumo de drogas no meio escolar e a preocupação que chega da província do Ambo. Ravina põe em perigo residências e ponte na ligação entre o Talatona e o Benfica. Empreendimentos sociais inaugurados em Luanda e a satisfação da população no Golfo 2. Debates na reunião de ministros do Ambiente da CPLP na Huila. E, como sempre, as indispensáveis novidades do desporto nacional e internacional. Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com o caso de uma família aflita e que precisa de ajuda para tratar da saúde da filha de apenas 5 anos, que vive com uma bala cravada na cabeça. Uma história que, segundo os pais da menina, começou quando a pequena Francisca tinha apenas 11 meses de vida. Quando, em pleno pátio da casa, foi surpreendida por uma bala perdida. Para se livrar da situação, a criança precisa passar por uma cirurgia específica que, infelizmente, os pais não têm possibilidade de custear. A família pede, por isso, ajuda para salvar a filha. Eu quero ser professora. Vou falar na graça para começar a falar para bebê. Um sonho que está comprometido, pois a pequena guerreira Francisca Kabong, de apenas 5 anos, vive com uma bala encravada na cabeça desde os seus 11 meses de vida. Francisca, que também é gêmea, estava perto de completar o primeiro aniversário. O momento que deveria ser de alegria tornou-se no pior dia de vida dos pais e familiares da criança. Logo que eu pus ela no carro, eu comecei a dar banho na irmã dela. Nem acabei de dar o banho para ela. E logo de uma vez, ouvi uma coisa que espalhou. Gritei, Jesus, isso é o quê? De uma vez, fiquei em pânico. A miúda cai de uma vez e grita, papá. Porque lá já estavam a falar. Se batem assim com a cabeça, grita, papá. De uma vez, vi sangue. Se espalhou no chão. Começou a sair assim, sangue espegado. De uma vez, vi um buraco na cabeça da menina, todos os punhos que ela estava com ela entraram por dentro. Peguei a menina, chegamos na estrada, não tinha carro. Todo mundo que via a menina fugia me levar. Chegamos até o amigo Boa Vida. O doutor veio com um computador e olhou e disse, essa bebê foi atingida uma bala. Tem sido mesmo muito difícil. O incidente aconteceu em casa, na altura, no bairro Malueca, no último dia do mês de fevereiro do ano de 2018. Por causa da bala que a Francis carrega na cabeça, as idas aos centros de saúde e hospitais têm sido frequentes, pois a menina desenvolveu outros problemas, segundo o pai Luís Kabong. Ela às vezes fica a convulsionar, fica irreconhecível, amarra os dentes, vira os olhos. Às vezes a criança fica só mesmo assim a dar chave, a se despedir, já não aguenta falar. A respiração tem sido pior. Ela basta ir no sono, ela fica tipo alguém que está a vibrar. Ela não consegue respirar e também começa a lagrimejar bastante. E quando pareciam ter visto uma luz no fundo do túnel, eis que a mesma se apagou. Havia uma médica cubana, disse que onde a bala está alojada dá muito bem para tirar. Fomos para o internamento e quando nós estávamos para fazer, faltava apenas 2 exames, é quando o outro doutor adjunto veio e cancelou. Ele disse que onde a bala está é um local bastante perigoso. Poderia paralisar algo no corpo da criança, poderia lhe causar uma lesão, uma consequência, porque nós não temos condições suficientes para fazer este tipo de operação. Luís Kabong é mototaxista e não tem recursos para poder levar a filha ao exterior do país.
A família clama por ajuda. A criança não brinca em condições, toda em vista, só começa a lhe sair lágrimas. Eu, como avô, mesmo que tenho coisa de comer, não estou a comer. Mas ajuda mesmo, faz favor, essa minha neta para ficar. Não me ajuda, me ajuda. E seguimos com um assunto que continua a ser motivo de indignação no meio social. O caso concreto do adolescente de 14 anos que perdeu a vida na sequência de mais uma briga escolar. É um caso que resulta de práticas que nos últimos dias se tornaram comuns. A morte do menino, que ainda chegou a ser encaminhado para o hospital sem sucesso, é vista como mais uma prova de falta de supervisão rigorosa e de segurança nas escolas. O que parecia ser uma brincadeira amigável entre dois alunos adolescentes acabou por terminar em tragédia para esta família. Nesta quarta-feira, um jovem adolescente desferiu um golpe no peito do colega dentro da sala de aulas na Escola Grande da Terra Nova, no distrito urbano do Rangel. Naquela brincadeira para entre adolescente, não é? Para meu filho ia correndo, ele dava a corrida no meu filho, depois ele cansou-se e disse: pá, não quero mais brincar. Segundo as testemunhas oculares, que são os colegas que estavam lá, não é? Disseram que ele disse: não quero brincar, estou cansado. E o colega ainda insistiu, puxou-lhe e deu-lhe um golpe entre o estômago. Então logo ele caiu e ficou. Mais um caso de violência volta a marcar negativamente algumas escolas de Luanda. Depois do que aconteceu no IMEL, desta vez, a Escola Grande do segundo ciclo, ES 1513, no distrito urbano do Rangel, foi o local onde Gabriel José acabou por perder a vida depois de lhe ser desferido um golpe pelo colega. Esta senhora, que pede justiça pela perda irreparável, criou Gabriel José desde os 2 meses e conta que o seu neto saiu saudável de casa para a escola. O Gabriel ficou aqui até hoje, desde os 2 meses até 15 anos. Faria 15 anos, dia 19 de outubro, Gabriele. 15 anos, dia 19 de outubro, desde os 2 meses. Gabriele está me doendo muito. A sua avó. Ai, Gabriele. Queremos justiça do Gabriele. Gabriele saiu bem, foi à escola. Contactado ao telefone, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional esclareceu que a vítima ainda foi transportada para o hospital, mas chegou já sem vida. Segundo informações que tivemos acesso, os factos ocorreram por volta das 11 horas, quando ambos encontravam-se no interior da sala de aulas e a brincarem. Pelas razões que nós ouvimos, coisa de adolescente, bolacha, aquela troca de mimos, coisinha que as crianças geralmente fazem. Então vai daí que resultou no empurra-empurra, que resultou numa queda do outro adolescente. Pronto, o mesmo desfaleceu, caiu estatelado e foi prontamente socorrido para o Beiral, mas infelizmente, enfim, acabou por evoluir a óbito. Chamado a fazer um enquadramento sociocomportamental, este sociólogo entende que o acesso fácil e rápido às redes sociais está na origem de alguns desvios comportamentais de muitos adolescentes. É preciso considerar que a escola e a família não são instituições que disputam o espaço de socialização, que disputam a educação dos nossos adolescentes e crianças. Não. São instituições parceiras que devem trabalhar muito mais próximas uma das outras. Nós estamos a lidar com uma geração digital que é educada pela modelagem das redes sociais, em que tem um contacto com conteúdo violento. E ainda nesta senda da província do Ambo chega a preocupação que tem a ver com o consumo de drogas no meio escolar. Relatos de casos que acontecem no ensino geral e que envolvem adolescentes que, em pleno horário de aulas, fazem uso principalmente de estupefacientes. Estamos preocupados porque o consumo é demasiado. A situação está a deixar agastados gestores escolares, pais e encarregados de educação, bem como a sociedade em geral. Passa todo dia a fumar e não entra na turma, mas quando eu vejo essas coisas eu me sinto muito mal. Em vez de virem aqui aprender, estão a vir aqui aprender outras coisas, a fumar lhamba. A lhamba também é uma droga, não é? O consumo traz consigo consequências. Para além de trazer consequências na saúde, traz consequências sociais. Os alunos estão a aderir, como não sabemos, mas que aparecem a
consumirem bastante. Em alguns casos, entre colegas, há intimidação para o consumo de drogas no recinto escolar. Normalmente aqui na escola, há alunos que às vezes fogem, mas alguns é na saída, então quando estão a fazer educação física, não fazem educação física, ficam lá naquele outro lado a fumar. Até tem umas que quando passam, eles falam que se você não fumar, eu vou te bater. Então eles com aquele medo, algumas fogem, mas algumas mesmo com aquele medo que eles bater, elas também ficam. Normalmente isso compram há 5 anos. Para o INALUD, é urgente que as famílias assumam o seu papel. Já há casos de crianças, não é, até 8, 10 anos a consumirem bebida alcoólica e também droga. Isso nos preocupa, na verdade. Como se sabe, o processo de ensino começa em casa. A Direção Municipal da Educação já tem medidas traçadas para combater esta prática. Temos neste preciso momento já marcado um encontro de palestras a nível das escolas e vamos começar, sobretudo, a fazer palestras nas escolas com o maior número de adolescentes, que nesta altura estamos a nos cingir-se justamente para as escolas do ensino primário, primeiro ciclo, onde de facto tem sido uma grande problemática relativamente a essa questão. De regresso à Luanda, olhamos para a situação de uma das pontes que liga Talatona ao Benfica e que está em risco de desabar por conta de uma ravina em progressão. O quadro é influenciado por uma vala que cruza a zona e que também ameaça as casas. A ponte que interliga o Benfica ao centro da cidade de Luanda e a circulação interprovincial apresenta fortes rachaduras em uma das suas extremidades. O perigo resulta da progressão desta vala, que recebe um grande volume de água proveniente de diversos pontos de Luanda e que está a alastrar-se até as casas dos moradores. E este perigo não só ameaça a população, como também ameaça até a ponte do Benfica, essa ponte ali. Se não se fazer alguma coisa aqui, acredito que tarde ou cedo, essas casas, os moradores, vamos criar um outro perigo de arranjarmos casa para essa senhora, enquanto que nós podemos talvez minimizar as coisas, dando um tratamento melhor para este lugar aqui. Porque aqui quando chove mesmo é situação crítica mesmo. Dá medo até de você ver, você fica toda traumatizada, você fala assim, não, deixa eu entrar. Quando vai sair, vai ver sempre uma parte, foi. A parte que você estava para proteger a tua parede, foi. Até porque já a dona da casa já estava, poder cobrir a parede, fez algo aí na vala mais, a chuva como veio, desabou tudo. Segundo ainda os moradores do bairro Cambamba 2, no município de Talatona, a construção de uma infraestrutura no local desviou o percurso normal das águas e, por conta disso, algumas casas acabaram por desabar. Atrás de mim era a minha casa, hoje não tem casa, só tem aquele escombro. Epá, é tudo que eu tenho que falar, não tenho que falar mais nada porque já estou nervosa com isso. Vejam pela nossa situação, nós temos filho. Se calhar vocês só vão nos resolver amanhã quando se perder muitas vidas. Então nós não queremos que lá se vai as vidas. À frente desta havia mais um espaço. Vejamos bem, após o senhor de entulhar a vala, empurrou, tapou-se a vala e as águas quando vêm faz isto. Então, está a prejudicar o bairro. Praticamente, para quem conheceu aqui, nós quando viemos aqui, não havia vala, havia uma baixeira. Os carros passávamos aqui, girava, ia para este. Mas hoje, quem não conhece vai dizer que o povo vieram a construir na vala. Não, 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 não. Durante o nosso trabalho de reportagem, foi possível observar uma equipa de técnicos que avaliavam a situação da vala. A zona do Golfo 2, em Luanda, ganhou hoje empreendimentos sociais, inaugurados pelo governador da província. São 2 centros materno-infantis e uma esquadra da polícia que vão servir as populações dos chamados bairros Pia Marta e Rasta. Os níveis de delinquência juvenil com maior incidência para o bairro dos Rastas, no município do Quilamba-Cache, é de dar medo. O bairro convive com gangues de delinquentes violentos cuja neutralização ainda carece de um trabalho apurado da Polícia Nacional. Está mal mesmo. Aqui o povo passa mal. Você trabalha distante, é obrigado a sair 6 horas.
5 horas não consegue sair do bairro, está máximo. Assaltos da residência, assaltos de telefone. Na semana passada vinha um grupo de miliantes na bancada, eu vendo na rua. Vieram me tirar logo 2 rolos de fio de energia. Ontem me encontrou mais um deles. Se demos porrada no beco, eu a sair na igreja. A minha filha que está no estado de mãe, o jovem pegou a pedra para tentar apedrejar minha filha, tentou fugir e assim que os vizinhos vieram, me ajudaram. Fui dar aviso nos pais, mas até assim não há de me pagar os meus valores. E o meu portão é o alvo de todos os marginais neste bairro. Quando vêm fazer a confusão, eles pegam as suas katanas, batem nos portões. E a polícia aqui neste bairro, quando acontece esse tipo de situação, dificilmente a polícia aparece. Nós queremos a segurança policial neste bairro. Os cidadãos contam que a zona sofre também com a falta de água potável, escolas públicas e vias de acesso. A primeira coisa é água no bairro. Estamos mesmo mal. E a outra coisa, escola de ensino médio. Estamos mesmo mal. Só tem uma pena uma escola que é o ensino primário. E não chega nada para este bairro do Rasta. Nós gostamos muito, queremos a água e a esquadra e a ponte. Para minimizar o impacto negativo da delinquência juvenil e dos cuidados de saúde precários, o governo provincial de Luanda inaugurou hoje 2 centros materno-infantil e também uma esquadra policial, ambos no município do Quilamba-Queixo, propriamente no bairro dos Rastas e no Pia Marta. A construção de uma dessa esquadra aqui acaba por resolver o problema de proximidade dos serviços policiais junto desta população. Não é o policiamento de proximidade, não, é a proximidade das instituições policiais junto da população, para que a população facilmente acorra a esses serviços e também os polícias estejam prontos para resolver os problemas que ocorram no seio da população. Temos esses equipamentos, são 2 centros materno-infantil, significa que vão fazer atendimento dos cuidados primários para a população em geral, mas uma atenção especial para aquilo que é a maternidade, toda essa área de especialidade. Estamos a falar também de um distrito com níveis de natalidade muito elevados, principalmente no seio de jovens abaixo dos 15 anos e, portanto, significa que vamos ter um espaço mais eficaz para poder sensibilizar, falar do planeamento familiar e poder assistir. E na tarde de hoje, o governador de Luanda, Manuel Homem, e o ministro do Interior, Eugênio Laborinho, acompanharam a reinauguração do posto dos serviços de imigração estrangeiros da Vila Clotilde e a inauguração de um posto de atendimento ao público na centralidade do Zango 8000. No próximo bloco, o essencial sobre a 9ª reunião dos ministros do Ambiente da CPLP. E ainda hoje, a dinâmica de produção do açúcar e etanol no projeto Biocom. Resultados incentivadores que exigem do país mais aposta para a redução das importações. É depois do intervalo. Fique ligado ao jornal, não saia daí. Nós voltamos já. De volta com as notícias. Destaque nesta segunda parte do jornal para os debates abertos hoje na 9ª reunião dos ministros do Ambiente da CPLP, que acontece na cidade do Lubango. Na abertura do evento, a Vice-Presidente da República voltou a destacar que, para Angola, as questões ambientais são cada vez mais prioridade, em função das preocupações globais. A Vice-Presidente da República garantiu hoje no Lubango que Angola tem cada vez mais priorizado as questões ambientais, tanto a nível nacional como internacional, no sentido de contribuir para os esforços globais. Esperança da Costa, que falava na abertura da 9ª reunião dos ministros do Ambiente da CPLP, disse que Angola aprovou a Estratégia Nacional para Alterações Climáticas, que estabelece uma visão até 2030. Angola tem cada vez mais priorizado as questões ambientais, tanto a nível nacional como a nível internacional. Neste sentido, aprovou a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas, que estabelece uma visão até 2050 de redução de emissões, o que está a ser implementado com a diversificação energética, com o objetivo de assegurar a adaptação do território nacional e contribuir para o esforço mundial de combate às suas causas. A gestão racional dos recursos e preservação da biodiversidade
é também prioridade, com o compromisso de expandir as áreas de conservação ambiental. Assim, aumentamos os parques naturais nacionais, com destaque para a Floresta do Mayombe, uma iniciativa de proteção transfronteiriça, para a qual continuamos a envidar esforços para dinamizar planos de ação que se insiram nos esforços da Iniciativa Africana de Preservação da Bacia do Congo, para o alcance das metas da Agenda Global para a Biodiversidade pós-2020. A vice-presidente da República apela aos Estados-membros da CPLP a implementarem ações para deter a crise ambiental global, se debrucem sobre o nexo florestas-energia, meios de subsistência e assumam compromissos pragmáticos para fortalecer a cooperação científica, técnica e coordenação de ações que permitem a preservação da biodiversidade. Auguramos que durante a 9ª reunião ordinária dos ministros do Ambiente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, os Estados-membros, à luz do crescente apelo à ação para deter a crise ambiental global, se debrucem sobre o nexo florestas, energia, meios de subsistência e assumam compromissos pragmáticos para fortalecer a cooperação científica e técnica e coordenem ações que permitam a preservação da biodiversidade, a redução da emissão do carbono, por via da aposta em fontes de energias alternativas, que são o garante da sobrevivência no nosso planeta. Agora, a dinâmica de produção no polo industrial de Capanda, mais concretamente na Biocom, que para o presente ano tem a meta de chegar às 120 mil toneladas de açúcar. A Biocom pretende ainda, a partir de 2026, assumir o fornecimento de açúcar no mercado a uma escala de 80%. Com os olhos postos no aumento da produção nacional, a Biocom prevê produzir este ano 120 mil toneladas de açúcar e reduzir 40% de importação deste produto. Localizado no município de Cacuzo, o polo industrial de Capanda emprega mais de 3 mil colaboradores, maioritariamente jovens da província de Malange. Aqui a área de tratamento de caldo, que é conhecida como a área de transformação do caldo misto, depois da cana passar no difusor, o suco extraído na cana é que a gente designa por caldo, cá na nossa área ou na indústria. Então ela chega até aqui e aqui sofre N transformação. Tem várias etapas envolvidas, como a sulfitação, a calagem, o aquecimento, o flashamento e a decantação. São essas etapas que o caldo sofre para uma melhor eficiência e qualidade. Eu trabalho aqui já há 7 anos e o dinheiro que me pagam dá para gerir, dá para fazer alguma coisa. Hoje a Biocom tem um número estimado de 5 mil postos, gera um número de 5 mil postos de trabalho e por acaso, sendo 99% da mão de obra nacional e a maioria de Cacuzo, pese embora ainda precisemos mais postos de trabalho para jovens de Cacuzo, ainda assim o número que absorve a Biocom nos é satisfatório. A energia elétrica consumida neste município é produzida neste lugar a partir da biomassa. Para 2023, a empresa pretende produzir 57 mil megawatts de energia elétrica e 19 milhões de litros de álcool etílico. A Biocom tem uma capacidade anual para produzir mais de 2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e processar a partir daqui 250 mil toneladas de açúcar cristal branco. A Biocom contribui para o mercado nacional com cerca de 40% da produção nacional do açúcar consumido pelas famílias angolanas. Ao secretário de Estado para a Agricultura coube a missão de apertar o botão que simboliza a abertura da safra 2023. Um dos grandes propósitos do Executivo angolano, razão pela qual está a fazer todo um esforço para que possamos ter alimentos produzidos em Angola. Possamos comer cada vez mais nacional, produtos nacionais,
E eu acredito que a muito breve trecho, a médio e longo prazo, nós vamos poder colher esses resultados. Somos a única agroindústria do país produtora de açúcar, álcool e energia elétrica limpa e renovável através do cultivo da cana-de-açúcar em uma área superior a 30 mil hectares. A Biocom pretende aumentar a produção de açúcar em Angola e poderá fornecer 80% do mercado angolano a partir de 2026. Crédito habitacional, oportunidades no mercado e o posicionamento atual da banca é um assunto que não deixa de ser motivo de análise nos diferentes ciclos. O certo é que, para a maioria da população, continua a ser difícil o acesso a esse tipo de crédito. Na base disso, algumas razões já conhecidas, como é o caso do excesso de burocracia. Já os bancos apontam mais para o crédito mal parado, como um dos principais motivos que dificulta o processo. Sonho da casa própria em Angola é uma das principais preocupações dos cidadãos que pedem reajuste nos preços, agilidade e transparência no acesso ao crédito e concurso público habitacionais. Ter casa em Angola é difícil. Eu mesmo ainda estou aqui na luta de uma casa própria, ainda não tenho. Está aí a ser construída, mas a gatinhar. Nós que trabalhamos nas empresas particulares, você vai pedir um crédito que é claro que não vão te dar. Supemos aqui uma casa, estamos a falar em 10, 15 milhões de kwanzas. E para você pagar aquilo, você que está numa empresa particular e que o seu salário é aquilo que a gente sabe, não adianta aqui citar. Como é que você vai conseguir 15 milhões de kwanzas para pagar uma casa? Você sem emprego, como que vai conseguir casa? Você para conseguir casa tens que ter emprego. Se nós que temos casa, nos partindo, até hoje não conseguem resolver os seus problemas, mas aqueles que não trabalham, como é que fica a situação dessas pessoas? É mesmo difícil dar documento para casa, é muito difícil. E numa conferência sobre crédito à habitação e construção promovida pelo Banco Nacional nesta quinta-feira, os especialistas do setor bancário e de habitação defenderam que deve haver estabilização da economia, garantia de empregos, cooperativas habitacionais e também a celeridade dos processos tanto nos tribunais como no Ministério das Finanças para a resolução do problema da habitação em Angola. É conveniente que se criem as cooperativas a nível dos ministérios, a nível das instituições públicas, no sentido então de se conseguir minimizar a carência habitacional. Então a nossa proposta para os bancos, para o BNA, é que se facilite o financiamento aos terrenos minimamente infraestruturados. A partir daí, a população começa a adquirir terrenos, é uma forma de inserir os imóveis de forma regular no sistema e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade, especialmente aos jovens, de já começarem a ter um patrimônio. A banca está sempre disponível a fazer negócio, portanto, nós queremos crescer o crédito e crescemos o ano passado e queremos continuar a crescer, mas precisamos de garantias. Os custos dos imóveis não permitem clientes com rendimentos que não sustentem o crédito, acaba por impactar na recusa ou na desistência. E o Banco Nacional de Angola garantiu que vai resolver os problemas apresentados às demais instituições do Estado em relação à concessão de crédito habitacional. Nós temos interagido com o Ministério da Justiça, temos interagido com o Ministério das Finanças, fundamentalmente a AGT, temos interagido com a Administração do Território e também temos interagido com o Ministério das Obras Públicas. O que existe é uma comissão que, em princípio, deverá, e tem feito esse trabalho, mitigar e remover os constrangimentos, quer de ordem administrativa, quer de ordem jurídica, e assim caminharmos para que depois os bancos possam disponibilizar os créditos com alguma garantia e segurança jurídica que se impõe. Dados do BNA indicam que depois das novas normas de acesso ao crédito habitacional de 2022, isto é, do aviso 9, que limita como valor máximo 100 milhões de kwanzas, já foram disponibilizados cerca de 54,12 mil milhões de kwanzas até março de 2023 pelos bancos comerciais. A coordenadora residente das Nações Unidas em Angola foi hoje recebida no Ministério da Economia e Planeamento.
O encontro serviu para a validação das áreas estratégicas de cooperação identificadas entre Angola e a ONU no período de 2024-2028. A criação de oportunidades económicas para a juventude, bem como trabalhos voltados à ONU através das suas agências, constam das prioridades do novo quadro de cooperação entre Angola e o Sistema das Nações Unidas. Apresentamos os 3 programas das agências da ONU, 3 agências só, o PNUD, FENUAP e UNICEF, que agora foram aprovados pelo ministro e agora vão para Nova Iorque para aprovação e vamos começar a trabalhar de uma maneira muito estreita, conjunta com não só o MEP, mas todos os ministérios. Conseguimos ver um quadro geral de cooperação, portanto vamos assim dizer, uma nota conceptual daquilo que será a intervenção das mais diversas agências de cooperação e com elas nós vamos depois fechar quadros de cooperação parcelares, não é? Com cada uma delas para que nós possamos perceber bem de que forma é que vamos trabalhar em conjunto em prol do desenvolvimento do país. O surgimento da Covid-19 em 2020 teve uma influência negativa na execução dos projetos traçados, mas nesta altura tudo está a ser feito para o cumprimento dos programas previstos. Infelizmente, como sabe, o Covid não ajudou nós a atingir todas as metas. Nós todos temos que redobrar os nossos esforços em atingir aquelas metas que são metas comuns da Angola e das Nações Unidas. O Ministério da Economia e Planeamento, nos próximos 4 anos, pretende implementar projetos impactantes para a resolução dos desafios do nosso país. A juventude, por exemplo, consta desta meta. Os projetos a serem aprovados têm que responder de que forma é que vão impactar a juventude, de que forma é que vão impactar a paridade de género, de que forma vão impactar o clima, portanto, a mitigação, a adaptação relacionado com os mais diversos desafios relacionados com o meio ambiente. De que forma é que vão ajudar a impactar sobre as comunidades vulneráveis e de que forma também vão empoderar essas comunidades vulneráveis para não só elas poderem ver os seus desafios a curto prazo serem resolvidos, mas a médio prazo, médio e longo prazo, poderem ser economicamente empoderadas para que possam sair do ciclo da pobreza. Em Angola existem 23 agências do Sistema das Nações Unidas e representam os esforços mundiais na busca pela paz entre as nações. Corresponde por uma organização internacional que reúne países voluntariamente com a intenção de promover a cooperação e o desenvolvimento mundial. Naufrágio causa 10 mortos na República Democrática do Congo. Confira o compacto internacional com a Janete Meio-Dia a seguir. O desenvolvimento deste e de outros assuntos também. Janete, quais são os outros assuntos que tens para hoje? Boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Vamos falar também do Sudão, que nos últimos tempos tem sido o assunto do momento. Os angolanos já regressaram. Exatamente. Hoje, pelo menos, alguns angolanos regressaram ao país. Uma ação do governo angolano que visa transportar todos os angolanos que voluntariamente quiserem sair do Sudão. Pois. E, assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O naufrágio de um barco causou a morte de 10 pessoas no Rio Congo, na República Democrática do Congo. A embarcação, que transportava um total de 15 pessoas, atravessava o rio para chegar à comuna do Lubunga, na província de Chopo, no centro-norte do país. As outras 5 pessoas foram salvas por populares que se encontravam nas imediações do rio. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. As Nações Unidas alertaram hoje para a crise humanitária sem precedentes no Sudão, fato que provocou a fuga de milhares de civis residentes para os países vizinhos. Segundo a Agência das Nações Unidas para as Migrações, a situação é extremamente grave nas cidades de Khartoum e Darfur, onde os combates se têm concentrado.
De acordo com a Organização Internacional das Migrações, pelo menos 75 mil pessoas foram deslocadas internamente desde o início da crise a 15 de abril. No entanto, prevê-se que o número de pessoas deslocadas internamente seja muito mais elevado à medida que as equipas da Organização Internacional das Migrações continuam a recolha de informações. O Papa Francisco alertou hoje sobre os perigos do aumento do nacionalismo na Europa e disse que a aceitação de migrantes da parte do governo da Hungria e dos demais países europeus seria um verdadeiro sinal de cristianismo. O Papa, que visita a Hungria por um período de 3 dias, fez esta declaração durante o seu discurso, no qual pediu a rejeição de formas autorreferenciais de populismo e interesses estritamente nacionalistas. Francisco pediu um retorno ao espírito europeu imaginado pelos fundadores da Europa moderna após a Segunda Guerra Mundial e apelou ao fim da guerra, referindo-se ao conflito que opõe a Rússia à Ucrânia. Subiu para 21 o número de pessoas mortas no ataque a um edifício na Ucrânia, realizado pelas tropas russas, com mais de 20 mísseis. O dado consta do balanço das autoridades ucranianas depois de um ataque a um edifício de apartamentos de 9 andares na cidade de Uman, uma cidade situada a cerca de 215 quilômetros a sul de Kiev. Entretanto, de acordo com a Câmara Municipal de Kiev, a Força Aérea Ucraniana interceptou 11 mísseis de cruzeiro e 2 veículos aéreos não tripulados sobre a capital do país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou hoje uma lei que introduz prisão perpétua por alta traição e aumenta as penas para os crimes de terrorismo. A lei aumenta a pena máxima de 20 anos para prisão perpétua por alta traição e a pena máxima por ataques terroristas aumenta de 15 para 20 anos de prisão, enquanto um ato de terrorismo internacional deverá ser punido com 12 anos de prisão à prisão perpétua. O documento aumenta a pena mínima por recrutamento e envolvimento de pessoas em crimes terroristas, passando de 5 para 7 anos, enquanto o ato de cumplicidade com terrorismo será punido com 12 anos de prisão. Aqui no Simeão está tudo dito por hoje. Volto amanhã. Boa continuação. Obrigada, Janete. Bom descanso e obrigada pelas tuas informações. Muito bem, Janete. Angola e a dívida pública. O país está, segundo as autoridades, cada vez mais próximo da meta de 60%. É que o teto recomendado internacionalmente e como valor ideal, a cifra atual é calculada em 65%. Após registrar uma descida de 134% em 2020 para os atuais 65%, Angola está cada vez mais próxima da meta de 60%, recomendada internacionalmente como valor ideal quanto à dívida pública. Para o economista Sabino da Conceição, a redução representa responsabilidade e compromisso, como fruto dos esforços que têm sido levados a cabo, sobretudo pela intervenção do Fundo Monetário Internacional para a estabilização da economia nacional. Este exercício, portanto, de criação de superávites primários e superávit global do Orçamento Geral do Estado, faz com que o Estado sinalize positivamente aos agentes econômicos de que estejam salvaguardados as dívidas, os compromissos financeiros incorridos em períodos anteriores serão, portanto, cumpridos na íntegra. Isso demonstra uma solidez no sistema das finanças públicas do Estado. É muito bom e só podemos parabenizar o Estado por essa atividade, até porque também esta redução da dívida pública também está ligado com o aumento do produto interno bruto previsto para 2023 na ordem dos 3,3%. Do atual valor total da dívida pública, 60% corresponde à externa e 40% à interna. Um outro dado apontado como positivo pelos analistas prende-se com o posicionamento adotado pelo Estado de evitar dívidas acima da sua capacidade de receita. Isto é um sinal positivo quando o Estado vive mediante as suas posses e evita aumentar o endividamento, porque quando aumenta o endividamento público, estamos a criar aqui despesas para a geração vindoura. Com essa capacidade de gestão da dívida pública, nós teremos mais possibilidades para fortalecermos os nossos outros projetos. Ou seja, nos próximos orçamentos é esperado que se inclua mais valores para o setor produtivo, porque é o setor produtivo que aquece a economia, para o setor social que vai atacar diretamente as principais necessidades
das nossas populações. Considera-se a diminuição da dívida pública como um fator essencial para a diminuição gradual das taxas de juros do mercado. Com essa redução, a economia pode encontrar benefícios significativos, como é, por exemplo, o auxílio na atração do investimento direto estrangeiro. Em 2022, a taxa de inflação foi reduzida para 13,8%. Já em fevereiro de 2023, a taxa de inflação fixou-se em 11,54%, sendo a mais baixa em 8 anos. Por causa também desta independência que hoje o BNA tem, que lhe permite gerir melhor a política cambial, as vendas animadoras do preço do barril do petróleo a nível da comunidade internacional, porque já não vendemos o petróleo abaixo de 65, que é fundamental. Tivemos aí um deslize com as tais turbulências bancárias, mas a situação voltou a melhorar com as medidas também da OPEP. E o outro fator é que a se ter em conta tem a ver com a reserva estratégica alimentar, que vai dando maior capacidade de consumo do produto da cesta básica. Atenção para uma iniciativa do Conselho Nacional da Juventude direcionada às mulheres vítimas de fuga à paternidade. Que poderão, doravante, contar com assessoria de advogados no encaminhamento dos seus assuntos. O Conselho Nacional da Juventude garante a parceria. Crescem todos os dias os relatos de esposos que abandonaram as suas parceiras, deixando-as sem meios para sustentar os filhos. Em 2021, por exemplo, Angola registrou uma média diária de 10 casos de fuga à paternidade, totalizando 3.723 casos entre janeiro e dezembro do referido ano. Tendo em conta esses números, o CNJ associou-se a um escritório de advogados que terá a missão de prestar assistência jurídica às mulheres que se encontram nesta situação. Decidimos unir esforço com o CNJ de modos a conceder assistência judiciária a essas mesmas jovens mães, para que a justiça não seja denegada às mesmas, levando os mesmos que não cumpram com essa questão até a barra dos tribunais para a salvaguarda destes mesmos direitos. Essas pessoas não vão pagar nada, não terá qualquer custo o nosso acompanhamento. O Conselho Nacional da Juventude considera preocupantes os dados da fuga à paternidade no país. De acordo com o presidente da organização, o protocolo assinado compreende também a realização de palestras com vista à sensibilização sobre o problema. Vai-se realizar campanhas em unidades policiais, unidades militares, em aglomerados com jovens taxistas, mototaxistas, em salas como palestras, workshops. Portanto, vamos trabalhar com tudo que é necessário e posto à nossa disposição para podermos sensibilizar a população para que não venhamos a ser cidadãos que promovam a fuga à paternidade. Nós apelamos àquelas mães que estão nessa situação, que nos contactem, que venham ter conosco para nós podermos dar o real auxílio à sua necessidade. Bem como apelamos aos jovens pais que sejam realmente pais, pois muitos de nós teve bons pais e devemos passar isso aos nossos filhos. O protocolo tem como finalidade dar apoio jurídico a jovens em conflitos com a lei nos mais variados domínios, desde a fuga à paternidade, abandono, prestação alimentícia, apoio a pessoas com deficiência, entre outros. Assim que esteve connosco, fica igualmente assim os nossos agradecimentos. O Girassol Jornal termina aqui, mas fica a promessa de voltarmos amanhã no mesmo horário. Boa noite. Boa noite, estamos juntos, até amanhã.